Também saúdo a todos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos ler a palavra do nosso Deus, Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Gálatas, capítulo 5, versos 16 até o versículo 26, que trata sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Todos acharam? Passaremos a ler bem tranquilo para que todos possamos acompanhar. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu convido os obreiros que irão fazer o recolhimento dos dízimos e ofertas, amém? Enquanto eles se aproximam, amados. Momento também dentro da nossa liturgia, né? Mas é a oportunidade de adorarmos ao Senhor por meio das nossas doações para a manutenção e crescimento dessa obra, amém? Nós pedimos, irmãos, que aqueles que queiram doar, né, por meio das transferências bancárias, ao fazerem, né, que pode ser por meio do Pix, né? O Pix está projetado no telão da igreja, também sendo projetado para os irmãos que estão em casa, amém? Mas os irmãos que estão no templo têm essa comodidade também de apontar o QR Code para esse papelzinho que se encontra fixado na retaguarda do banco, que vai direcionar você direto para o aplicativo, amém? Pedimos que aqueles que assim o fizerem enviem o comprovante, né, para o WhatsApp da nossa igreja, o WhatsApp institucional da tesouraria, para que seja contabilizado, amém, na nossa igreja local, né, como Candelária, né? Os irmãos também estarão ali com as maquinetas de cartão de crédito, né? Se você deseja contribuir dessa forma, sinalize que os irmãos vão até você para que você possa fazer sua contribuição, né? Nós gostaríamos de convidar o nosso presbítero Onésio, ele vai estar orando a Deus, agradecendo pela porção da palavra do Senhor que foi lida, e também contemplando as finanças do povo de Deus, não só da casa, mas do povo do Senhor também, amém? Logo em seguida, nossa irmã Rosângela já se aproxima, vai estar com a oportunidade de estar entoando um hino de louvor ao nosso Deus. A paz do Senhor, queridos, glória a Deus. Também vamos incluir nessa oração o nosso querido copastor Natanael, né, que está de luto, bem como sua família, né, que está toda enlutada pela perda do seu irmão. Uma perda, né? Os céus ganhou, com certeza. Deus Santo e Poderoso, te agradecemos, Senhor, por este momento tão ímpar, Senhor, de estar na tua casa, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor. A oportunidade, Senhor, de abrirmos, Senhor, as Santas Escrituras e lermos, Senhor, para todo o povo, Senhor. Oh, Deus Santo,
Tantos países não podem assim fazê-lo, Senhor, porque é a perseguição. Mas Tu nos permite, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos sempre firmes, Senhor, e constantes, Senhor, na Tua palavra, Senhor. Ó Deus Santo e Eterno também, agora, Senhor, abençoa aqueles que irão contribuir, Senhor. Ó Deus Santo, de qualquer forma, Senhor. Ó, Tu sabes o coração, Senhor. Ó Deus Santo, abençoa aqueles que não podem também, Senhor, assim fazê-lo, mas que dê oportunidade, Senhor, que possam fazer em futuro próximo, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, cada um, Senhor. Guarda, Senhor, abençoa, Senhor, a família do nosso querido irmão Natanael, Senhor, que está enlutada, Senhor. Toma em Tuas mãos, Senhor, dando consolo, Senhor, conforto, Senhor. Toma-nos e dirige esse culto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Igreja com a paz do Senhor. Sou grata a Deus por mais uma rica oportunidade de estar na sua casa. Eu quero deixar para a meditação que esse versículo veio ao meu coração. Isaías 43, 1, 2. Mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passarem pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarão, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Amém. E diante de tudo isso que nós estamos vivendo, essa é a nossa confiança, né? Pode ter o que for, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é maior e está conosco. Existem momentos na vida que a gente não entende. Situações tão difíceis nos querem abater, e a gente então pergunta o que foi que eu fiz para merecer tanta dor, tanto sofrer, se esquecendo até mesmo que as lutas fazem parte do viver. Nestes momentos de aflição, o coração fica sensível. Qualquer coisa é motivo para chorar, lamentar e até murmurar. Nessas horas se precisa de alguém que ofereça um ombro amigo, que te ofereça abrigo. Você não está sozinho, não te deixo, estou contigo. Estou contigo na água e no fogo, e se caíres te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto. Sou teu amigo, em mim tenhas fé. Te digo, não tem, mas siga sempre em frente. A vitória tua é. É tão difícil carregar a cruz, com espinhos a ferir aos pés.
nessa longa estrada da vida caminhar em meio aos revés. Mas eu sei que ainda existe uma esperança para aquele que é fiel, aquele que almeja o céu de Deus. Sua vitória é garantida até o final da lida. Já reanimado novamente, a gente pensa como pôde ser. Se em mim não havia forças para lutar, muito menos para vencer. Sei que na realidade não se vence sem Jesus, o grande amigo, nosso fiel abrigo, que sempre diz: você não está sozinho, não te deixo, estou contigo. Estou contigo na água e no fogo, e se caíres te levanto de novo. Em meio ao deserto estarei bem perto, te conduzindo ao caminho certo. Não te desamparo um minuto sequer, sou teu amigo, em mim tenhas fé. Te digo, não temas, siga sempre em frente, a vitória tua é, a vitória tua é, a vitória nossa é. Que Deus nos abençoe. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, assim como eu acredito que todos estão desejosos de aprender mais da palavra do Senhor, e a partir desse momento, nosso pastor Eliezer de Souza, isso instruindo a igreja do Senhor. Amados, saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Queridos, hoje nós vamos começar mais uma série. Desta feita nós intitulamos esta série O Fruto do Espírito e as Obras da Carne. Nós vamos fazer esse confronto durante 7 quintas-feiras, estudando sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Eu dizia faz pouco tempo a respeito dessa questão de o fruto e as obras. Lembrando que quando a Bíblia fala de o fruto, é um fruto e as obras são muitas obras, ok? Inclusive hoje na divulgação do banner, por um lapso saiu em primeiro um banner com os frutos do Espírito, mas logo em seguida foi corrigido e aí veio outro banner substituindo, não foi? Quem estava acompanhando nos grupos de WhatsApp percebeu isso daí. Porque às vezes é um erro que a gente comete em dizer os frutos do Espírito, porque como são várias características, várias partes, aí a gente pensa que são vários frutos, mas na verdade é um fruto só, composto por várias características. E é como se fosse assim uma tangerina, quando você tira a casca, que você abre e você vê vários gomos daquela tangerina, daquela laranja. Então, assim também é o fruto do Espírito. Você não chama as tangerinas, é a tangerina, composta de vários gomos, enquanto que as obras da carne, sim, elas são várias, né? Então é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Nesta feita, neste culto, eu vou fazer uma introdução apenas, tá? Para a gente despertar o interesse para seguir na série, e depois nós vamos falando mais detidamente, mais detalhadamente a respeito do fruto do Espírito e das obras da carne. A Bíblia é cheia de versículos, de partes que a palavra do Senhor tem, de episódios que o Senhor usou, Jesus Cristo mesmo, Paulo, Pedro, que fala sobre justamente essas características, tanto do fruto do Espírito como das obras da carne. Por exemplo, Jesus, ele falando aos seus discípulos em João capítulo 15, versículo 16, ele fala sobre isso. Ele fala que nós devemos ser produtivos também. Além de sermos chamados por Ele,
nós somos escolhidos por Ele também, para que possamos dar frutos. Em João capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai, em meu nome, Ele lhes conceda. O que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Então, queridos, nós somos chamados para dar frutos também, e esse fruto deve ser baseado no fruto do Espírito e não nas obras da carne. Observe que aqui o Senhor, Ele faz uma distinção e Ele esclarece que não fomos nós que escolhemos a Ele. No dia em que você aceitou a Jesus como Salvador, claro que você levantou a sua mão ou não, ou passou à frente a um altar, tomou a decisão de ser cristão, mas nós somos escolhidos pelo Senhor como igreja, como o corpo de Cristo, para que possamos dar frutos. Ele diz que Ele nos designou para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça. É importante notar que nós falamos sobre avivamento recentemente, terminamos uma série sobre avivamento, mas esse avivamento ele é percebido no fruto do Espírito, no exercício do fruto do Espírito. De nada vale um avivamento onde muitos são batizados com o Espírito Santo, outros são renovados, o Senhor salva, o Senhor opera maravilhas, como tem feito aqui, depois dessa série, durante esta série, na campanha de oração. Se depois de tudo isso, nós não exercitarmos o real avivamento, que vem do exercício prático na vida cotidiana, claro, redundantemente eu estou falando para deixar bem claro, que isso tudo que é vivido pelo avivamento, pela campanha de oração, derrubando muralhas, pela oração em casa e tal, enfim, por essa busca que é real, ela tem que se transformar em atitudes no dia a dia, no nosso cotidiano, na vivência com os demais, porque senão será mero discurso, será algo muito supérfluo, aquilo que a gente diz que está vivendo. Mas quando isso acontece realmente na nossa vida, de que o crente, cada um de nós, estamos buscando agradar a Deus, estamos buscando herdar o reino de Deus, estamos buscando ser cheios do Espírito Santo de Deus, estamos fugindo da ira de Deus, aí sim, isso é o verdadeiro avivamento. Às vezes a gente confunde que o avivamento é apenas, aquela questão emocional, a parte exterior do avivamento, que é importante, não tenha dúvida. É impossível haver um avivamento também sem essa questão da emoção, da alma, do sentimento. Mas, em paralelo ou concomitantemente, deve existir a mudança de vida, a mudança de comportamento. O avivamento, ele provoca isso daí, uma mudança de comportamento cristão, uma mudança no caráter cristão. E o fruto do Espírito é justamente isso. Se você observar, nós vamos daqui a pouco analisar rapidamente a questão do fruto do Espírito e das obras da carne, em Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, que ele faz esse confronto aqui, nós vamos perceber então o que é cada um deles, e percebemos aí que é importante que o crente busque, pois, o fruto do Espírito, que viva isso daí no seu dia a dia. E eu digo a você, e até faço uma pergunta: você acha que é fácil viver praticando o fruto do Espírito? Diga para mim. É fácil, igreja? Diga para mim se é ou não é. É fácil viver a prática do fruto do Espírito, sim ou não? Não, eu concordo com você. Eu digo a você que é difícil, não é impossível, mas não é fácil. Viver agradando a Deus, viver agradando o Espírito Santo de Deus, renunciando à concupiscência da carne, não é fácil. É difícil, porém não é impossível. Diga comigo, não é impossível. Logo, se não é impossível, é possível sim vivermos agradando o Espírito Santo de Deus. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava na Galácia, ou seja, aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, ele diz: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito,
e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Ele faz uma afirmativa aqui, irmãos, e quando ele se refere a Espírito, ele se refere ao Espírito Santo de Deus, porque ele está se referindo aqui a um Espírito com E maiúsculo. Quando na palavra está escrito com E maiúsculo, não é o meu Espírito, não é o seu Espírito. Você sabe que quando é com E maiúsculo, é o Espírito Santo de Deus. Então, vivam no Espírito. Por falar nisso, nós lembramos aqui que nós somos um ser tricotômico, ou seja, três partes. Nós temos corpo, nós temos alma e nós temos espírito. Quando a palavra do Senhor se refere ao teu espírito e ao meu espírito, se refere a um E minúsculo, ok? Então, corpo, essa parte exterior, os irmãos que entendem de mecânica sabem, Roberto Medeiros e outros mais aqui, essa carenagem. O que é a carenagem? Essa parte exterior que se corrompe, que cada dia ela vai se corrompendo. Ontem você estava mais novo do que hoje. A auxiliadora ontem fez alguns anos de idade que eu não vou dizer, mas ontem entregaram, o Thelma falou. Então hoje ela está um pouquinho mais idosa do que ontem, e esse corpo nosso, ele vai se deteriorando, e a palavra do Senhor fala disso daí, essa parte exterior, não é? Com esse corpo eu sinto frio, eu sinto calor, com esse corpo eu me locomovo, com esse corpo eu sento, eu me visto, enfim, é essa parte exterior, nesse conjunto de três partes. Com a alma eu tenho as sensações, com a alma eu tenho ansiedade, eu tenho medo, eu tenho alegria, eu tenho tristeza, eu tenho prazeres, eu tenho dissabores. Com o Espírito eu me comunico com Deus, com o Espírito eu me alegro também em Deus e no Espírito Santo de Deus. Muito bem, então digo isto, porém, o seguinte: vivam no Espírito Santo, de acordo com o Espírito Santo, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. É uma luta constante, queridos, e não é só do novo convertido, como no Betel, os irmãos que aceitaram a Jesus. Todos nós vivemos constantemente essa batalha espiritual, é uma batalha, não é? A palavra diz que nós não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados, contra potestades, contra hostes espirituais da maldade, que operam nos lugares celestiais. Uma força organizada, estruturada, psicologicamente preparada para destruir o crente. Terrível isso. Abrindo um parêntese aqui, uma experiência pessoal que eu tive com um certo pregador, estava eu e ele, e nós fomos expulsar um demônio de um endemoniado, e aquele demônio, claro, o demônio ele é ameaçador, ele é terrorista. Aí ele disse para aquele pregador: eu vou lhe derrubar. Disse para ele: vou lhe derrubar. E ele não vigiou, o pregador não vigiou, e caiu lá na frente. Quantos anos depois, acho que 20 anos depois, não vigiou, não considerou a palavra, não praticou o fruto do Espírito, e aquele demônio, ele derrubou ele, não porque disse que ia derrubar, porque o desejo dele é derrubar todo crente, mas porque aquele pregador não vigiou, não cuidou da vida espiritual dele, não é, irmãos? Se ele tivesse vigiado mais, se ele tivesse cuidado mais, aquilo ali teria sido simplesmente uma ameaça. Eu quero dizer que a força do mal, essas forças que eu acabo de falar aqui, antagônicas, do mal, ela é psicologicamente preparada para conhecer as suas debilidades, as nossas debilidades, e tentar lhe derrubar naquilo que você é mais frágil. Então temos que vigiar nisso daí. Como? Praticando o fruto do Espírito, renunciando às obras da carne, como diz a palavra do Senhor. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito. Paulo diz isso aqui. A carne luta contra o Espírito Santo, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. O que é que a carne quer? A carne quer pecar, a carne quer comodidade, a carne quer cobiça, a carne quer inveja, a carne quer praticar as obras da carne, as quais Paulo relaciona a seguir. Então o Espírito luta constantemente contra a carne, e diz a palavra: mas, aí tem aqui a vitória do crente, né? Mas, todavia,
porém, entretanto, mas se são guiados, se somos guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo do poder da lei. Nós estamos livres do poder da lei. Ora, aí ele começa a relacionar aqui, quais são, pastor, as obras da carne? Por demais conhecida de todos nós, apenas para relembrar-lhes, a palavra diz o seguinte: ora, as obras da carne são bem conhecidas, e elas são, 2 pontos, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, toda idolatria é pecado, feitiçarias, inimizades, olha aqui, inimizades, rixas, ou seja, contenda, discórdia, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Ou seja, a lista não para. As obras da carne é terrível, enquanto que o fruto do Espírito é um, as obras da carne não para. Coisas semelhantes, e há coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas, olha como é terrível a prática das obras da carne, irmãos. Os que praticam tais coisas, diga comigo assim, não herdarão o reino de Deus. Terrível, né? Veja que é um bloqueio para o reino de Deus. Quem quer entrar no reino de Deus não pode praticar essas obras. Pastor, mas eu vivo sem pecar? Estamos falando, irmãos, daquele que peca conscientemente, e se tiver que pecar, peca de novo e ainda se vangloria disso. Tem gente que é assim, erra, comete o erro, continua errando, não deixa, porque a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Mas há pessoas que continuam vivendo as obras da carne, pecam, faz, acontece, sai contando como vanglória ainda. Como alguns colegas que eu tive na empresa, eles cometiam as suas feitorias, saía de noite para a cidade de Guamaré. Roberto e eu, nós ficávamos, né, Roberto? Ali, Roberto namorando com Rosângela por telefone ainda. E os rapazes saíam na época para farrear, para beber, e no outro dia chegavam contando as suas peripécias, e seguiam pecando. Alugaram, não, compraram, não é na época de Roberto, mas já agora nessa minha volta à empresa, compraram um carro, eles entre si compraram um carro, Arimateus, e botaram o nome do carro de O Carcará. Esse carro ficava em Guamaré, ele vinha no ônibus, eles vinham no ônibus, a esposa acreditando que eles estavam em Guamaré, mas tinha um carro esperando ali, deles próprios, fazia uma escala. Hoje é tu que vai dirigindo, aquele dia é o outro. E iam para Guamaré, muito bem, fazia suas peripécias por lá, traindo a sua família, traindo a sua esposa, traindo a sua namorada, traindo a sua noiva, e chegavam 5 horas da manhã, 6 horas, 3 horas da manhã, ficavam por ali até da hora de trabalhar, às vezes melado, às vezes, sabe, só Deus sabe como, não era sempre, mas às vezes acontecia isso. E depois chegava entre eles e contava as suas coisas, o que fizeram. É esse tipo de gente, é esse tipo de pecado, sabe, irmãos, que precisa ser eliminado do ser humano. Agora, quando Deus entra no coração, quando o Senhor salva, que muda, transforma, que eu creio no poder do Evangelho de Jesus Cristo que faz isso, que salva a mais terrível pessoa pecadora, o lava com o Espírito, com o sangue de Jesus, batiza com o seu Santo Espírito, faz dele uma nova criatura e o faz assentar-se nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o poder do Evangelho. Aleluia. E agora não vive mais conforme as obras da carne, mas vive agora conforme o fruto do Espírito, agradando o Espírito Santo de Deus. E aí ele deixa de praticar as imoralidades sexuais, as impurezas, as libertinagens. A libertinagem é mais forte do que liberdade. Liberdade nós temos. Você tem liberdade. Você tem liberdade de optar por vir à igreja ou não vir à igreja. Você tem liberdade de praticar as obras da carne ou o fruto do Espírito. É a liberdade que o Espírito Santo de Deus dá a você. Agora, a libertinagem aí é uma coisa desenfreada, que pratica o mal conscientemente
e não se arrepende do que fez. Pior é isso, a libertinagem, faz todo tipo de pecado. E aqui estão a lista: idolatria, feitiçaria, inimizades. A inimizade, irmãos, crente não tem inimigo, você sabia disso? Nós não podemos alimentar sentimentos de inimizade no seio da igreja, inimizade, fulano contra fulano, beltrano, não existe isso, não é para existir. Por quê? Porque é uma obra da carne. Isso tudo que nós estamos vendo aí hoje em dia, na insegurança do nosso estado, obra da carne. Concorda comigo? Obra da carne. Se você observar, tem no meio aí rixa, inimizades, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, tudo isso, bebedeira. Se reúne o homem sem Deus, sem paz no coração, se reúne muitas vezes para beber, bebe todas, no outro dia está devendo e com vontade de morrer. Bebedeiras, orgias, relações sexuais ilícitas, e muitas vezes numa festança, muitas vezes entre amigos, orgias e coisas semelhantes a estas. Aí, como se diz em espanhol, e pare de contar, porque a lista é grande. O que eles fazem realmente são coisas que você nem imagina. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Portanto, o reino de Deus não é para quem pratica as obras da carne, mas para aqueles que vivem conforme o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito, pastor, é o quê? Como eu já disse, é o fruto composto por várias características, composto por várias partes. Dentre elas, nós temos o amor. Diga comigo, o amor. Vê que a base é o amor. A base de tudo isso é o amor. Porque quem ama não vai praticar imoralidade sexual. Quem ama não age com impureza. Quem ama não pratica libertinagem. Quem ama não é idólatra. Quem ama não pratica feitiçaria. E por aí vamos relacionando. Inimizades, rixa, tudo isso é contra, é paradoxal ao amor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Na minha tradução diz alegria, na leitura oficial de hoje, na outra tradução diz gozo. O gozo do Espírito Santo. Uma das coisas que, quando aceitamos a Jesus como Salvador, todo novo convertido pode confirmar comigo, e vocês outros também, que uma das coisas, quando aceitamos a Jesus, Léa, como Salvador, é a alegria que o Espírito Santo de Deus invade o nosso coração. Ele nos dá essa alegria. E nós queremos sair igual ou iguais à mulher samaritana, contando para todo mundo o que Jesus fez na nossa vida, contando para os parentes, essa alegria que não pode parar. É a alegria do Senhor que é a nossa força. Aleluia. O que nos move é a alegria do Senhor. É um gozo que não podemos contar, dizer, é inefável. Eu não consigo dizer da alegria que invade no nosso coração, que não obstante a dor, não obstante o funeral, o crente canta. O que é que faz isso, irmãos? Hoje cantaram lá no funeral, Natanael, né? Cantaram hinos de louvores ao Senhor. Fui realizar o funeral recentemente e os irmãos louvaram ao Senhor. O que é que faz com que um crente, Mário, adore ao Senhor no meio de um funeral? A alegria dada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que Davi diz: Senhor, não tire de mim esta alegria, renova em mim um espírito reto, um coração puro, e dá de volta, Senhor, dá de volta a alegria do Espírito Santo de Deus. Não podemos perder esta alegria, queridos, mas depois nós falaremos mais detidamente sobre ela. A paz é o fruto do Espírito. Em meio à tempestade, paz. Paz em meio à angústia, nós temos paz. Pastor, mas que sentimento é esse, meio doido? O crente é doido? Não é doido não, é o Espírito Santo de Deus que dá. O circo está pegando fogo e você tem paz. Falta luz em todos os lugares, mas na tua casa tem luz, porque assim foi lá no Egito. Faltou luz em todas as outras casas dos egípcios, porém na casa dos hebreus tinha luz. Pode faltar paz em volta da sua casa, na sua rua, lá atrás, não sei aonde, mas na tua casa tem paz, na tua vida tem paz. Por quê? Porque é fruto do Espírito. Você consegue superar, você tem resiliência suficiente para superar as vicissitudes da vida,
Não é porque você tem outra coisa, senão porque você tem o Espírito Santo de Deus, e você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e Ele te dá a paz. Em ti habita o Espírito Santo de Deus. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Vamos dar vazão a Ele, vamos dar lugar a Ele, vamos deixá-lo operar na nossa vida, vamos nos encher mais desse Espírito Santo, porque quanto mais cheio do Espírito Santo, menos obras da carne praticamos. Diga assim comigo: quanto mais cheio do Espírito, menos carne. Quanto mais carne, contrário, menos espírito. Diga comigo para não esquecer: mais espírito, menos carne. Mais carne, menos espírito. Pronto. Qual é a solução? Diga para mim: encher-me do Espírito. Tenho que me encher do Espírito todos os dias. Senhor, Pai, estou aqui orando, buscando, lendo a palavra, meditando, não dando lugar às concupiscências, não dando lugar às inimizades, não dando lugar à rixa, não dando lugar aos ciúmes. Ciúme, irmão, é obra da carne também. E não somente o ciúme entre casais, mas ciúme entre os irmãos. Tem pessoas que têm ciúme um do outro, não é? Ciúme da irmã, inveja da irmã. Não, porque a irmã comprou uma bolsa, menino, foi lá da Carmen Stephens. Uma bolsa da menino, o sapato dela. Olha só, e eu não posso comprar essa bolsa. Eu tenho ciúme dela, eu tenho inveja dela. Não é, irmãos? Ou o homem também, o irmão botou uma gravata bonita, o outro olhou assim: irmão, que gravata é essa? Mas deixa que ele está com ciúme, ou então está com inveja, quer dizer. Mas não se preocupe não, Deus vai lhe dar uma gravata igual, ou melhor. Deus vai lhe dar um sapato melhor. Não é? Eu estou só citando aqui para uma descontração momentânea. Mas é isso, irmãos. Às vezes, no meio da casa do Senhor, há invejas, há competições, há discórdia. Aí fala também da bebedeira, da orgia. Mas vamos lá. O fruto do Espírito, pastor. Me fale mais sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito já diz: amor, alegria, paz, longanimidade. Longanimidade, capacidade de ser longânimo, tolerante, um ânimo que não esquenta fácil. Não é? Tem gente que esquenta a cabeça fácil, pavio curto. Ele não tem longanimidade. Mas nós precisamos ser longânimo, ou seja, o nosso ânimo, a nossa alegria também deve ser com longanimidade. O crente tem que ter essa característica de ser longânimo, ter um ânimo constante e, sabe, suportar uns aos outros no Senhor, como diz a palavra, ter essa longanimidade. Deus é longânimo, Ele não é impaciente conosco, Ele é a própria longanimidade, podemos dizer assim. Quanta paciência Deus tem com o homem, quanta paciência Deus tem para conosco, irmãos, ao ponto de muitos de nós aqui sermos, outrora, quando não cristãos, inimigos da graça de Deus, mas Deus com ânimo pronto, com tranquilidade, com essa paciência, com essa longanimidade, esperou. E muitas vezes a gente diz assim: ah, Senhor, por que que tu não volta logo, Jesus? Vem logo. É que pela longanimidade do Senhor, Ele está esperando, dando oportunidade para A, para B, para C, para que muitos aceitem a Jesus como Salvador. Então Ele é longânimo para conosco. Mas muitas vezes nós somos tão impacientes, né, irmãos? Com alguém, com alguns, não temos essa longanimidade, mas precisamos exercitar. É difícil? É. Mas você vai tendo que se controlar aí, controlar esse ânimo, não é? Que muitas vezes quer se exaltar, quer sair do controle pela situação, por uma palavra que lhe dizem, por um gesto, por alguma coisa, aí quer perder a longanimidade. Mas diga-se para o Senhor: Senhor, dá-me mais longanimidade, que eu possa ser mais paciente, que eu possa ser mais tranquila, mais tranquilo, suportar mais as adversidades, as coisas que me confrontam. Às vezes nós temos essa dificuldade, né, irmão, de nos sair bem quando somos confrontados. E aí é o momento de usar a longanimidade. Eu tenho aprendido, irmã Josete, me permita usar o seu nome, nesse processo da longanimidade, diga comigo: morder a língua. Morder a língua, pensar, parar,
diante de uma confrontação, diante de uma necessidade, onde alguém chega para te tirar da base, aí você lembra, opa, eu tenho que manter a longanimidade, eu tenho que ser longânimo. Aí você morde a língua, porque a língua é tremenda, ela quer falar, né? Ela quer se soltar, ela quer dizer, sobretudo quando você acha que tem razão, aí você quer dizer, mas não é dizer. A Auxiliadora diz que é melhor você ter paz do que ter razão. Concorda comigo? É melhor ter paz do que ter razão. Ser longânimo. A pessoa quer tirar você da base, aí você, opa, tranquilo aí, vou agir como Cristo. Alguém chegou para Jesus e disse, é você o rei dos judeus? Bom, você está dizendo. É lícito pagar tributo a César? Diga aí, é ou não é? Me dê uma moeda. Está aqui a moeda. Ó, o que é que tem aí? É uma esfinge. De quem é essa esfinge? De quem é essa cara? De quem é esse rosto? É de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E saiu-se muito bem. Glória a Deus. E esse mesmo Jesus, ele diz, aprendei de mim que sou longânimo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Levante a sua mão e glorifica ao Senhor. Benignidade, a característica de ser benigno, de fazer as coisas do bem. Nós somos gente do bem, nós não somos do mal. Quando por acaso você faz ou pensa alguma coisa do mal, o Espírito Santo de Deus diz assim, olhe, não é para isso que eu te chamei para dar fruto, eu te chamei para ser benigno, para produzir fruto de benignidade, de ser bondoso, que é muito parecido, a bondade e a benignidade, é fazer coisas boas. Quando a sua mente projeta algo mal, o Espírito Santo diz assim, epa, você é filho de Deus, você é templo e morada do Espírito Santo de Deus, a luzinha vermelha acende, e ele diz, não faça isso. Aí você não faz, você diz, Senhor, é mesmo, me perdoa, Jesus, me perdoa, meu Deus, porque tu me lavaste com o sangue de Jesus, e eu não posso mais fazer isso, eu não vou ser maligno, mas eu vou ser benigno, eu vou ser benigna agora. Antes, quem sabe, você desejava o mal para alguém, você desejava que o Senhor mate, que Satanás te leve. Há pessoas que dizem assim, dizia, né, quando não era crente, que o crente não diz mais isso. Embora tem uns que mesmo sendo salvo, diz assim, mata ele, Jesus, queima Jesus. Não, nós não vamos pedir mais para queimar, não. A gente vai dizer, salva ele, Jesus, salva ela, Jesus, transforma, Jesus, dá a paz ao seu coração, não porque ela é minha inimiga, é meu inimigo. Meu amado, na paz do seu inimigo, se é que você pode ter, está a sua paz. Peça a Deus, Senhor, dá paz aos inimigos, Senhor, dá paz aos marginais. Nós fizemos um clamor pela paz, não foi? Recentemente aqui, Senhor, dá a paz para aqueles homens lá. Diga comigo, Senhor, dá a paz para as facções em Natal, no Rio Grande do Norte, porque na paz deles está a nossa paz. Não que a gente concorde com eles, não, de maneira nenhuma, mas eu quero é a paz deles, porque na paz deles está a nossa paz. Glória a Deus. Então, bondade, benignidade, fidelidade no sentido de fé, a fé no sentido de fidelidade também. A fidelidade é uma parte, é um dos gomos do Espírito Santo de Deus. A fidelidade, primeiramente a Deus, a fidelidade à sua palavra, a fidelidade a um amigo de coração, um amigo verdadeiro, a fidelidade para com o cônjuge. Agora, uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus, uma vez que aceita a Jesus como Salvador, como alguns colegas do passado, que eu falei, que pegava o carro, o Carcará, e ia lá para Guamaré, alguns deles aceitaram a Jesus como Salvador. Tem um deles que não andava nesse carro, mas Roberto conheceu, Franklin Alves Rocha, espírita, mangava do Evangelho, mangava de mim, dizia, irmão, tal, não sei o quê. Aí o Senhor salvou aquele espírita, e hoje, agora, transformado pelo Espírito Santo de Deus, ele é fiel a Deus, é um presbítero na igreja dele, aceitou a Jesus como Salvador. Fidelidade. Então essa fidelidade, ela é bem abrangente, fidelidade em todas as coisas, nos nossos negócios. Olha aquilo que eu falei, do que é
o verdadeiro avivamento? Um verdadeiro avivamento produz no crente a fidelidade nos seus negócios também, nos seus contratos, no seu relacionamento um com o outro. Então, não é só apenas a fidelidade para com o irmão, nem para com a irmã, é em todas as coisas. Um contrato, a quebra de um contrato é infidelidade. Então, que sejamos fiéis em todas as maneiras do nosso viver. Fiel a Deus, fiel à igreja, fiel ao Senhor, fiel à palavra, fiel à esposa, fiel à namorada. O camarada que não é fiel, não consegue ser fiel à sua namorada, possivelmente ele vai ser infiel lá no casamento. E a garota que não for fiel no namoro, possivelmente vai ser infiel no noivado, que vai ser infiel também lá no casamento. Então é uma sequência. Por isso que o Senhor diz assim: foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Às vezes o Senhor põe à prova e dá, por exemplo, uma bicicleta. Foste fiel na bicicleta, eu vou te dar uma moto. Foste fiel na moto, vou te dar um carro. Foste fiel no carro, vai andar de avião. Porque sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Foste fiel no cargo, que às vezes é tão insignificante aos olhos dos homens, que para Deus os cargos são iguais. A pessoa não consegue ser fiel no mínimo possível. Como o Senhor vai elevar a uma posição mais alta? O Senhor tem juízo. O Senhor tem juízo. A pessoa não conseguiu, tem que ser trabalhado até que consiga ser fiel naquilo que o Senhor colocou. Não é verdade, querido? No mínimo que o Senhor colocou. Foste fiel aqui, aí vai subindo de degrau em degrau, de fé em fé, de glória em glória. E quando pensa que não, as pessoas olham para o crente assim: olha só o posto que ele está assumindo. Quem é esse? De onde vem? Qual é a raiz dele? É Deus. Por quê? Porque foi fiel no pouco, sobre o muito o Senhor colocou. Então é assim, amados: fidelidade, mansidão. Terrível a mansidão. A gente vai falar disso depois. A mansidão é outro aspecto importante. Porque, volto e repito, você e eu, nós temos a dificuldade, você tem essa dificuldade, que é inerente do ser humano. Quando confrontado, manter a mansidão. Não é verdade? Manter a mansidão. Aí é que está a questão, é quando confrontado. Porque ser manso no meio dos mansos é bom demais, irmão. Ser manso no meio dos gatinhos é bom demais. Ser manso no meio dos pets com totozinho e com lacinho é bom demais. Agora, ser manso no meio dos leões, aí é terrível. Aí é que está. Quando o leão te confronta, quando a leoa te confronta, aí sim é a hora quando Jesus, confrontado pelos seus algozes, irmãos, diz a palavra que arrancaram-lhe a barba. Chegou um, cuspiu na sua cara. Chegou outro, pegou a coroa de espinho e cravou na sua cabeça. E como se fora pouco, bateram-lhe com uma cana até sair sangue. Foi que ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mansidão. Augusto Cury, falando sobre isso, ele analisa, agora me lembrando do livro de Augusto Cury, Mestre dos Mestres, ele diz que Jesus, quando confrontado, perdoou os seus algozes. É terrível isso daí, sabe, irmãos? E Jesus permaneceu ali incólume, um exemplo para todos nós, do que é manter a classe, manter a mansidão no meio de uma adversidade tão cruel que era a própria morte dele, ao ponto de ele se entregar, se doar e perdoar. Quando Judas o veio trair, foi que ele disse: amigo, a que vieste? Ele sabia que Judas ia traí-lo, ele sabia que Judas tinha comido com ele, tinha andado com ele, tinha ouvido os seus discursos. No entanto, quando chegou naquele momento tão difícil da entrega, que ele se entregou na verdade, né? Mas Judas o dedurou. Aí foi que Jesus disse para ele: amigo, a que viestes? Faze-o, o que viestes fazer, faze-o depressa. E assim então Jesus nos dá uma ideia do que é ser mansidão. Domínio próprio é essa questão de você se dominar a si mesmo. Creio que foi Platão, depois me corrija se não foi. Homem, conhece-te a ti mesmo, né? É o domínio próprio. Você ser gestor. Augusto Cury fala sobre isso também. Ser gestor das suas emoções.
É você gerenciar, gerir, administrar as suas emoções. Administrar uma igreja é relativamente fácil, guiada por Deus, sabedoria de Deus, tal, prudência e tal. Agora, o difícil, querido, é você dirigir a si próprio. O difícil é você dirigir digamos, é ter o domínio próprio, é ter a temperança, é ter a prudência no momento certo. Essa característica é terrível, de interessante, terrível de interessante. E quão difícil é o domínio próprio. Por que é que as pessoas praticam o erro? Porque não se dominam. Por que é que o drogado consome a droga? Porque não se domina, porque não aprendeu a dominar os seus ímpetos, a sua necessidade, e a coisa passa a ser química já. Mas aí é outro campo. Mas o que eu quero dizer é que o domínio próprio é terrível. Você pode dominar um cavalo, você pode dominar uma vaca, você pode dominar um cachorro, um pet, né? O irmão trabalha com isso aqui, adestrando o animal. Mas muitas vezes nós precisamos nos autoadestrar, dominar-nos a nós mesmos. Se nós conseguirmos dominar o nosso ser, o nosso ímpeto, a nossa vontade de errar, a nossa vontade de querer as coisas que não agradam ao Espírito Santo de Deus, nós vamos para o céu. Nós vamos herdar o céu. É dominar. Pastor, mas eu posso dominar as paixões? Pastor, eu posso dominar as obras da carne? Sim. Quando Jesus te salvou, Ele te deu um kit completo. Ele te deu a capacidade de vencer o pecado. O que é que diz a palavra? Jovens, não pequeis, mas se pecados, tende um advogado, Jesus. Tudo bem, a gente tem até a possibilidade de pecar, mas sabendo que nós temos o domínio sobre o pecado. Pode ser que alguém venha a cair, pode ser que alguém venha a pecar, isso aí é inerente também do ser humano, mas Deus colocou em nós a capacidade de vencer o pecado, de vencer a carne. A coisa não acontece assim da noite para o dia, tão fortemente e tão sem controle. O controle está em você, o controle está em mim, o controle está em nós. Porque se não fosse assim, onde estaria o sangue de Jesus? Onde estaria a presença, o poder da presença do Espírito Santo de Deus? Agora, quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus, menor será a possibilidade de você cair, menor será a possibilidade de praticar as obras da carne, e maior será a possibilidade de você agradar ao Espírito Santo de Deus. Paulo conclui dizendo sobre a mansidão, sobre o domínio próprio. Ele diz: contra estas coisas não há lei. Ou seja, se você praticar isso, ninguém vai lhe prender, ninguém vai lhe culpar, ninguém vai lhe dar um baculejo, me permita a expressão, ninguém vai ser contra você, porque você está certo, você está correto. Não há lei contra você. A lei é para quem? A lei é para o errado. Quando a polícia prende alguém, via de regra, a pessoa deve alguma coisa, verdade ou mentira? Via de regra, pode ser que alguém seja pego injustamente, mas via de regra, a lei é para o errado. Então o que eu quero dizer com isso, e o Paulo quer dizer, ele diz: se você andar conforme o Espírito Santo, não há lei contra você, ninguém vai lhe culpar, a lei não tem poder sobre você. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aí é que está a vitória do cristianismo, é que as paixões, a carne, elas foram crucificadas com Cristo, lá na cruz do Calvário, e agora nós temos o domínio sobre isso. Diga comigo: eu tenho o domínio. Pode dizer: eu tenho o domínio sobre o pecado, eu tenho o domínio sobre a carne, porque senão Deus seria injusto para conosco, irmãos. O evangelho seria uma mentira. O que eu estou falando aqui seria uma mentira, de que nós não podemos vencer, que somos tão frágeis, que a carne é tão fraca, que, sabe, o Espírito é forte, mas a carne é fraca. Desculpa para quem não tem o fruto do Espírito, porque se nós nos enchermos do Espírito Santo de Deus, a carne não prevalecerá, o pecado não prevalecerá, mas graças a Deus, que aqui nós estamos cheio do Espírito Santo de Deus, e aquele que não tiver, procura ser cheio do Espírito Santo de Deus, para que o nosso fruto seja fruto da luz e não as obras da carne. Em Efésios, Paulo diz o seguinte: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem de linguagem grosseira,
são outras partes da obra da carne, né? Ou das obras da carne. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavra de ação de graça. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria. Essas pessoas não têm herança no reino de Deus e de Cristo. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa destas coisas. Queridos, feito essa introdução, nós vamos concluir então. Este é o Pasto Verde de hoje, e na próxima quinta-feira falaremos sobre o propósito do fruto do Espírito. Em nome de Jesus, na quinta-feira daremos andamento então à nossa série intitulada O Fruto do Espírito e as Obras da Carne. Deus abençoe a todos. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, passamos uns momentos, né, onde inclusive houver a suspensão dos cultos, mas que para a honra e glória do Senhor, né, o Senhor tem tomado as rédeas da situação, que na verdade nunca perdeu, né, permitiu que acontecesse o que vinha acontecendo, mas nós estamos voltando a um estado de normalidade, né, guardada as devidas proporções, e nesse sentido nossa programação tem retornado ao normal, né? Antes a gente passou por aquela incerteza, vai ter culto, não é isso? De que horas é o culto, coisa do tipo. Agora a gente já não passa mais por essa incerteza, né? Salvo algum acontecimento novo, toda a programação da nossa EADERN tem retornado ao normal, e nesse sentido, no próximo domingo, nós estaremos aqui já nas primeiras horas da manhã, na nossa consagração. O culto dominical será sob responsabilidade do Departamento da Família, né? Então toda a Igreja do Senhor convidada a participar desde os primeiros momentos da manhã da consagração, logo em seguida do nosso café da comunhão, e depois a Escola Bíblica Dominical, conforme anunciado aqui, teremos uma EBD festiva, um EBD de encerramento de trimestre, né? Isso, sala única. Teremos o privilégio de ter aqui o nosso presbítero Sérgio Lins, ele que é diretor do DENEC geral, né? Estará ministrando a lição para os adultos, né? As demais salas funcionam sem prejuízo, inclusive as salas do DEPIM, amém? E à tarde e noite, né, teremos aqui mais um culto da família, né? Então não existe fração nessa família. Então não é culto de jovens, não é culto para toda a igreja, né, como de costume. Então você está convidado, e a gente pede que os irmãos sejam, né, um promotor de missões na obra de Deus, que é trazer alguém não evangélico, amém? Que quem sabe, né, ouvindo a poderosa palavra de Deus, você não traz um amigo e volta com um irmão em Cristo, amém? Então todos convidados a participar da programação da nossa EAD. Glória a Deus. Convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza, para que possamos já estar orando, agradecendo ao Senhor por mais esse culto. Quantos aqui se alimentaram da palavra de Deus na noite de hoje, amém? Glória a Deus. Saímos daqui edificados, não é isso? Vamos orar. Eu queria convidar o nosso irmão Maicon Moura, ele vai estar nos elevando a Deus em oração, agradecendo por esse culto, né, entregando nosso retorno aos nossos lares nas mãos do Senhor, e logo em seguida nosso pastor impetrando a bênção apostólica. Em tempo, amados, apenas eu vejo alguns rostos aqui. O nosso irmão Mário Borges, né, nos visita hoje, glória a Deus. Mais alguém nos visita nesta noite, que não congrega aqui em Candelária, mas nos deu o prazer da visita da noite de hoje. Alguém ali à nossa direita, né? Glória a Deus. Mais alguém? Se a igreja está feliz com nossos visitantes, vamos dizer todos em uma só voz: sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor Eliezer de Souza. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos então. Pai bendito, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da tua palavra que tem nos alimentado nesta noite. Despede o teu povo em paz, em segurança, e que esta paz, Senhor, que só o Senhor pode dar, alcance essa cidade, Senhor, os quatro cantos desse estado, Senhor, e a normalidade seja estabelecida para a glória do nome do Senhor. Nós oramos agradecidos e o fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de impetrar a bênção, nós queremos agradecer. Eu quero agradecer no nome da minha esposa a festa que fizeram para ela ontem, lá no restaurante Pinga Fogo, onde algumas pessoas não puderam ir, mas foi bem representada a igreja,
e ela agradece então todo o amor, todo o carinho dispensado, e assim receba da nossa parte também a nossa gratidão, amém? Receba a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para sempre. A paz do Senhor.